né? Que é agora a hora que a gente entra para a área abaixo do eixo Y. Olha, abaixo do eixo X. Então, por exemplo, ele pede para determinar a área limitada pela curva, pelo cosseno, e pelo eixo das abscissas. Então, se ele pede para determinar a área limitada pela curva e pelo eixo das abscissas, no intervalo que começa em 0 e termina em π, né, termina em π, 3,14, então eu estou pegando essa região toda aqui. Estou pegando toda essa região aqui. Tá. O que acontece? Né? Alguém desavisado vai dizer o seguinte: a área é a integral de 0 até π cosseno de x dx. Será que isso aqui vai ser a área? Será que essa área é isso aqui? Vamos verificar. Então, se eu for calcular isso, o que eu sei? A integral do cosseno de x dx é seno de x, mais a constante c. Então, se eu for resolver essa integral, né, se eu for fazer a integral de 0 a π cosseno de x dx, isso aqui vai ser quanto? Vai ser cosseno de π menos o cosseno de 0. Ou melhor, cosseno de π menos cosseno de 0 não, né, professor? A integral do cosseno é seno de x, que vai estar variando de 0 até π. Ou seja, isso vai ser seno de π menos o seno de 0. Quanto é que é seno de π? Bom, vou olhar para o ciclo trigonométrico. Né? O ângulo π aqui. O ângulo π está aqui. Né? O seno do ângulo π é 0. O ângulo 0 está aqui. O seno do ângulo 0 também é 0. Então, essa integral aqui vale 0. Mas nós estamos enxergando essa área aqui. Nós conseguimos contar os quadradinhos. Então, como essa área pode ser 0? Pois é. Então, quer dizer que não é bem assim. Não pode sair. Nós vamos entrar naquela situação que nós falamos inicialmente. Né? O que nós falamos inicialmente? Toda área é uma integral, mas nem toda integral é uma área. Por exemplo, essa integral aqui não corresponde a essa área aqui. Mas para calcular essa área, né, nós vamos precisar de integrais. Né? Ou seja, essa integral aqui que nós estamos olhando não representa uma área. Né? A integral pode dar um valor negativo? Pode, com certeza a integral pode dar um valor negativo. Mas isso não representa uma área. Então, como eu vou calcular a área? Eu vou primeiro considerar metade do caminho. Então, eu vou pegar a metade do caminho, né, π sobre 2. E a outra metade é π. Então, se eu for resolver essa integral aqui, integral de 0 a π meios do cosseno de x dx, o que eu sei? Bom, a integral do cosseno é seno de x. Isso me varia de 0 a π meios, ou seja, seno de π meios menos seno de 0. Bom, o seno de π meios, né? Onde é que está o ângulo de π meios? Né? O ângulo π meios. Deixa eu só pegar aqui. O ângulo π meios está aqui, né? Então, se o ângulo π meios está aqui, o seno vale 1. O seno de 0, nós vimos que é 0. Então, essa área aqui, essa integral vale 1. Então, essa integral aqui, essa área aqui, né, a área dessa aqui vale 1 unidade de área. Se nós formos fazer a integral que está aqui abaixo, essa integral aqui,
a integral que começa em π meios e vai até π, ou seja, eu estou pegando daqui até aqui, né? Então, eu tenho cosseno de π menos o cosseno de... Ou melhor, cosseno de π não, né, professor? É seno de x, π meios até π. Ou seja, seno de π menos o seno de π meios. Bom, o seno de π é 0, o seno de π meios é 1, ou seja, menos 1. Então, esta integral aqui vale menos 1. Porém, né, como nós estamos tratando de uma área, a área é sempre um valor positivo, ela não é um valor negativo. Então, esta área aqui, ela vai valer quanto? Vai valer uma unidade, né? Ou seja, a área dessa região aqui é um valor, né, absoluto, ou seja, o módulo da integral, né, cosseno x dx. Por que é um módulo? Porque nesse intervalo entre π meios e π, toda a curva está abaixo do eixo x. Então, por isso, nós temos que considerar... Nós sabemos que, como tudo está abaixo do eixo x, né, como toda a região está abaixo do eixo x, então, né, o valor da integral vai ser negativo, né? Ou seja, o valor da integral vai ser negativo, mas a área não vai ser, a área vai ser positiva, certo? Então, dessa maneira, né, qual é a conclusão que nós temos? Que dessa maneira, a área final é 2, porque essa área aqui é 1, essa área aqui é 1. Então, a minha área, então, vou pegar, chamar de área 1, né? E a área 2. Então, a minha área final é a área 1 mais a área 2, ou seja, 2 unidades de área. Certo? E aí, de novo, volta aquela ideia básica. Toda a área pode ser calculada por uma integral, porque essa área aqui eu calculei por uma integral. Integral de 0 a π cosseno de x dx. E essa aqui também, só que ela é o módulo da integral de π meios até π cosseno de x dx. Por quê? Porque ela está toda abaixo do eixo x. Certo?